Começa agora o Papo com Pesquisa. Neste programa vamos mostrar a pesquisa em biomarcadores de peixes para monitorar a qualidade da água do Rio dos Sinos. Projeto, né, utilizando bioindicadores para avaliar a qualidade da água da Bacia dos Sinos, focando em especial o Rio da Ilha e o Paranhana. Ele começou em 2013, as coletas de uma forma mais frequente, e a meta é que até 2019 a gente consiga ter um bom mapeamento, né, com uma boa quantidade de dados para nos dar segurança na análise desses parâmetros, né? O que é o grande objetivo desse trabalho, né? Ele tem, acho que, duas grandes marcas. Primeiro é detectar espécies de peixes dessa própria bacia que sirvam como indicadores, sejam espécies que convivem, que habitam esta região e que podem nos dizer, ó, a água está boa, a água está mais poluída ou menos poluída, né? Que é o que a gente chama de bioindicação. Um organismo vivo resultando, né, trazendo como resultado a qualidade do ambiente. Um outro objetivo, por consequência disso, né, é reconhecer a qualidade desses corpos d'água. Né? Então, se eu tenho um organismo que se altera conforme a qualidade da água está alterada, eu quero então identificar que regiões são essas que estão alteradas. Nascente, meio do corpo d'água, mais na foz, um rio de menor porte, como ilha, um rio de maior porte, como o Paranhana ou o próprio Sinos. Aqui a gente está aqui a uns 15 quilômetros de São Francisco de Paula, uns 20 e poucos de Taquara, né? Então, assim, é um ambiente que a gente queria ter ele como um ambiente padrão ouro, assim, como preservado, e para nossa surpresa, quando a gente foi olhar os tecidos dos peixes, a histologia das brânquias, né, a estrutura celular das brânquias, que são um órgão para a respiração desses peixes, elas tinham níveis de alteração altos aqui, tanto em relação à literatura quanto em relação a outros pontos que a gente sabe que são impactados. Quando a gente tem essas substâncias no rio, grande parte dos metais eles não são removidos pelos processos de tratamento convencionais que são utilizados. Então, a maior parte dos metais na água que a gente toma, né, eles persistem. Então, o dano seria tanto para os organismos do rio, né, animais, plantas, quanto para a saúde humana. Alguns desses peixes que a gente olhou aqui, pelo tamanho deles, eles devem ter 3, 4 anos. Então, quando eu olho, né, quando eu pego um peixe hoje e vou olhar, eu não estou vendo o efeito de hoje da água sobre ele, mas estou olhando o efeito de 2, 3 anos, 4 anos talvez, de interação desse indivíduo com essas alterações que vão tendo no ambiente. Né? E isso acho que é o grande dado importante, a bioacumulação dos metais que a gente observa aí. Então, quer dizer, ó, faz X tempo que esse bicho está exposto a essas condições alteradas. Ao longo de 2 anos de monitoramento aqui, a gente sempre teve parâmetros dando além do que a legislação indica, né, como o adequado. Desde coliformes fecais, a quantidade de matéria orgânica, a metais na água também. E aí, em concentrações elevadas, né, o que causa é o manganismo, que é uma doença bem semelhante ao Parkinson, causa o mesmo tremor em humanos. Só que também foi feito trabalhos com exposição ocupacional em humanos, então são condições diferentes do que a gente encontra no rio, né? Então, como o nosso programa de mestrado é o qualidade ambiental e o nosso objetivo seria mais esse enfoque ambiental mesmo, a gente está usando só as concentrações mais baixas. E aí é o primeiro trabalho na literatura, não existe nenhum outro. A gente começou estudando só com o lambari, que é o Briconaméricos, né? E eringe. Agora, nesse ano, desde o ano passado, a gente começou a estudar também no cascudo, né? Porque como a gente encontrou valores alterados de metais e tal no Briconaméricos, ele é um peixinho que fica nadando na coluna de água, né?
Se ele está alterado, como será que estão os peixes que ficam no fundo, remoendo no sedimento? Porque a gente sabe que os metais, que os herbicidas tendem a ir para o sedimento e ficar no fundo, tá? Hormônios, enfim. Então agora a gente começou a olhar nesse outro organismo, nesse outro peixe, tá? Para avaliar se ele está alterado, se ele está mais ou menos alterado, com o intuito de ver se realmente os sedimentos assim estão. A gente não pode vir aqui uma vez, que nem hoje. Viemos aqui, pegamos 10 peixinhos, lindos e bonitos, vamos lá para o laboratório, vamos olhar e pelo que a gente viu nesses peixinhos, vamos dizer que o rio da ilha está tal jeito. Será que eles não estão doentes? Será que não foi por causa da chuva da semana passada? Quando chove, a gente sabe que ocorre o processo de lixiviação, que é o arrasto de partículas do solo para dentro da água. Então, assim, a gente não pode tomar definições a partir de uma única coleta. A gente tem que ter uma rotina de coletas no intuito de ter um grande número de animais observados. Não pode ser demais, porque senão a gente vai levar eles à extinção, não posso coletar todos, né? Então a gente tem que coletar alguns animais e com uma certa frequência e ir observando, né, os resultados para então interpretar. Não, aquele parâmetro está sempre alterado. O que provoca aquela alteração? Por exemplo, né, um tipo de contaminação por indústria. Opa, então vamos ver, tem algum ponto de poluição com essas indústrias, com esse padrão de indústria nessa região? Tem. Onde é que está? Está mais abaixo dela, está menos acima? Então realmente não são trabalhos rápidos. A coleta às vezes demora, né? Se chove a gente não tem como vir coletar, tem que esperar baixar o rio, né? Hoje aqui ainda já está um pouquinho alterado em relação ao padrão. Depois no laboratório as técnicas consomem muitas semanas de dedicação, tanto de preparo das amostras, de realização das técnicas e acima de tudo na análise, né? Os nossos trabalhos são acima de tudo análises morfológicas, então assim a gente produz o que? 100, 200, 500 lâminas de uma coleta e aí a gente passa 3, 4 meses analisando elas para daí ter o resultado. A gente está indo para a próxima coleta e não acabou de analisar a anterior. Então realmente a gente precisa de no mínimo 2 anos de projeto, de execução do projeto, né, para poder realizar. O objetivo do meu trabalho é avaliar as alterações histopatológicas, ou seja, a nível celular, né, que uma exposição aguda de 96 horas e crônica de 30 dias é capaz de causar em peixes da espécie zebrafish, que é o principal peixe utilizado para estudos em laboratório, assim, de exposição. A gente compra esses peixes e eu coleto a água no rio. E aí eu trago para o laboratório, né? Os peixes são aclimatados em laboratório, né, para a saúde deles, né? E depois eu exponho os peixes na água coletada no rio. Então é uma exposição de 96 horas e uma exposição de 30 dias, para simular exposição aguda e crônica. A exposição aguda, a gente já percebeu que nas concentrações mais altas, o manganês ele também causou diferença na velocidade do peixe. Ou seja, os peixes que estavam em água reconstituída, que são o nosso controle negativo, eles tinham uma velocidade média, né, de deslocamento. E os peixes que ficaram expostos nas concentrações de manganês mais elevadas tiveram uma alteração nessa velocidade. E aí teria mais relação com o manganismo, né, que seria a parte da locomoção mesmo e da capacidade motora. E a gente também está avaliando o dano genético, ou seja, a nível de DNA, que esse metal é capaz de causar no peixe. A gente olha o dano de DNA com a técnica de micronúcleo, a gente olha a histologia da brânquia fazendo diferentes técnicas para ver diferentes células. Tá? Agora a gente vai começar a fazer algumas técnicas de imunohistoquímica para ver a atividade metabólica do peixe quanto a algumas enzimas que metabolizam os metais. Então, né, se tem metal na água, ele deve estar tentando reagir a isso. Então, vamos tentar ver esse aspecto mais funcional. Tá? A questão também que a gente sabe que os corpos da água, no Brasil como um todo, tem um alto índice de hormônios na água, né? Por exemplo, hormônios provenientes de uso de anticoncepcionais. Né? Então a gente está começando a olhar a histologia da gônada desses peixes, né? Primeiro no modelo dentro do laboratório, mais controlado, simulando situações da realidade, e depois começar a olhar os peixes do próprio rio. Então
A presença desses hormônios, por exemplo, leva a uma feminização dos animais. Então, os machos passam a se comportar como fêmeas e até ter alterações morfológicas, serem inférteis, portanto. A gente tem que tentar entender onde é a fonte dessa poluição e pensar junto com políticas públicas, com os gestores, né, dos municípios, do estado, em como é que a gente pode frear isso.